Pessoal, mais um vídeo, áudio, podcast. Hoje eu vou falar um pouco, sobre algumas teorias políticas e já iniciar falando um pouco sobre direita e esquerda. Entender um pouco, cenários políticos, que é o que mais está sendo, digamos assim, sendo constantemente, sendo observado pela maioria das pessoas, e a maioria das pessoas não entendem, a diferença de direita para esquerda e como esse cenário político estão influenciando eles, influenciando as opiniões, influenciando as decisões das pessoas. Primeiro, qual a diferença de direita para esquerda? Existem várias formas de dividir, várias formas de divisão. Hoje eu vou falar da divisão mais clássica, que é baseada desde do parlamento francês, onde você tinha um lado que era dividido para a direita, outro lado que dividia para o lado da esquerda. Depois eu vou falar sobre os quadros comparativos, que são um pouco mais interessantes, que é mais próxima, do que a divisão atualmente. Mas antigamente era assim. Do lado da direita, da esquerda, se concentrava aquelas pessoas que defendiam mais os interesses populares, dos trabalhadores, alguns grupos de classe, beleza. Essa era a esquerda desse parlamento. Ela focava mais nos trabalhadores e nos mais humildes. E a direita focava nos empresários, fazendeiros, como que era a França, então tinha várias classes, era o pessoal geralmente, as pessoas envolvidas mais na parte produtiva, tanto empresário, dono de comércios e assim por diante. Representava esse grupo, com o tempo, e aí o que acontece? Na discussão no parlamento, discutiam vários assuntos e sempre tentavam chegar no consenso. Com o tempo, isso tomou um outro patamar, quando foi o meados da Primeira Guerra Mundial. Aliás, durante a Revolução Francesa, você tinha esse conceito, de lutar pelos mais pobres, por mais oprimidos e tal, começou a aproximar bem, já que era uma linha da própria esquerda. Então foi adotada pelos comunistas essa filosofia de esquerda, e os comunistas então começaram a utilizar isso, principalmente durante a Revolução. Quando chegar na Primeira Guerra Mundial, o mundo começou a ter uma certa divisão, Isso foi progredindo até chegar na Segunda Guerra, onde você tinha claramente, os Estados Unidos defendendo um mundo mais capitalista, obviamente defendendo um mundo mais à direita, e a União Soviética defendendo o socialismo, o comunismo e o mundo voltado mais para a esquerda. Como eu falei, o comunismo e o socialismo, a intenção deles não era preocupar com o povo, eles adotaram a filosofia de dedicação popular, ou seja, combinou o que a esquerda prometia com o que eles queriam fazer, porque a intenção do comunismo era basicamente reunir várias pessoas em um bem comum e todo mundo ali vivendo uma paz em comum. Você tinha algumas normas, mas eram coisas em comum, decididas democraticamente. E isso era próximo da esquerda, beleza. Porém, o que aconteceu, quem estudou história de verdade sabe que na União Soviética, assim que Lenin derrubou a monarquia, tomou o poder, matou todos, invadiu a casa dos monarcas, em vez de prender alguma coisa assim, já que ele não concordava com aquele regime, todo mundo da família real russa foi executada. E quando eu falo que foi toda a família, foram toda a família, independente de crianças e tudo, foi todo mundo executado. Horrível. Depois vocês procuram saber em relação à morte da família real. Então, porém, existia muitas coisas na família real que a maioria da população não concordava. Então, aderiram àquela filosofia que o Lenin estava pregando. Com o tempo, ele começou a difundir aquela teoria para uma parte da União Soviética. E viria a ser a União Soviética. E mais adiante, o Stalin abraçou essa filosofia que ele chamou de comunismo e se tornou a maior potência comunista do mundo. E o que acontece? Como que ele percebeu que aquilo ali atraía muitas pessoas, aquela ideia de digamos assim,
de bem comum, né, ele resolveu criar vários métodos para que várias outras nações aderissem, né. A Alemanha, a início, a princípio, não aceitou o comunismo, né, não aceitou nem a ideia socialista, porém, Hitler, baseado aquela premissa popular, fundou, junto com outros, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, que viria a ser o Partido Nazista. Diante de toda essa ameaça, né, o mundo, digamos assim, capitalista, né, inicialmente, não entendia, né, o capitalismo não é uma ideologia em si, é uma questão de mercado, né, o capitalismo é uma questão de mercado. Então, o que acontece? As pessoas começaram a dividir, né, os Estados Unidos mais à direita e a União Soviética mais à esquerda. Isso, com o tempo, foi tomando essa proporção, né, a linha básica da direita é liberdades individuais, né? Com o tempo acabou se tornando isso, liberdades tanto econômicas quanto sociais individuais, e a esquerda, liberdades coletivas, né? Tanto economicamente quanto socialmente. E aí já vamos para outros quadros, né, de divisão. Mas basicamente é essa divisão que acabou se tornando, né? Mesmo que depois com o fim, digamos assim, não exatamente o fim, não acabou o comunismo na União Soviética, na Rússia, né, que depois voltou a ser Rússia, mas diminuiu muito. Hoje, se não é o capitalismo, a Rússia quebra. Se não é o capitalismo, a China quebra. A China é o maior país comunista que existe no mundo, porém é o mais capitalista também, porque os Estados Unidos ainda é uma grande potência, mas a China é imbatível. Se a China virar 100% capitalista amanhã, acaba com os Estados Unidos, simplesmente isso. Eles abriram um pouquinho o mercado, tem uma grande força de vontade de trabalho. Ele só precisaria ser 100% capitalista. O comunismo, o regime comunista na China, ele é muito autoritário, né, e acaba atrapalhando, né, o próprio desenvolvimento do país e um crescimento, por mais que seja uma grande potência, né. Mas o que acontece é devido a mais força de vontade do seu povo do que da própria regime em si. Mas o povo, digamos assim, eles não conseguiram destruir, eles não conseguiram abalar o comunismo, né? Poucos denunciam, quem realmente denuncia o comunismo lá na China e tudo, é perseguido, tenta acabar com o partido, sempre existe eleição na China, pelo que eu fiquei informado, pelo que eu pesquisei, mas na eleição sempre é o Partido Comunista com outro partido e o Partido Comunista sempre ganha, olha que maravilha. E aí eles não vão conseguir sair, a não ser que exista uma revolta popular contra o comunismo lá, ou então uma eleição realmente democrática. Mas o que se tornou, né, digamos assim, tirando a questão do comunismo, o que ficou que a esquerda defendia direitos coletivos, né, movimentos, grupos, um determinado grupo de pessoas oprimidas. Esse ficou a característica mais objetiva da esquerda. Já a direita, direitos e deveres individuais, né? Então, ou seja, parece um pouco mais... muitas pessoas pensam assim, então por isso que o pessoal de direita parece ser mais egoísta. Eu falo, cara, todo mundo no mundo é egoísta. Tem coisas que tem gente que não divide nada por nada. A pessoa pode ser até hippie, né? Esse negócio de hippie nem... a pessoa às vezes é hippie para 99% das coisas, mas sempre vai ter uma coisa que ele nunca vai dividir, né? Pode ser dinheiro, pode ser comida, pode ser um bem-estar, pode ser qualquer coisa que ele tiver, ele não vai conseguir dividir para um grupo de pessoas, né? Somos egoístas em determinada escala. Então tem gente que é mais a menos, tem gente que é egoísta em amizade, só quer ter uma amizade para ela, tem pessoa que é basicamente assim que funciona. Por isso que o capitalismo ele impera, né? Ele, digamos assim, às vezes a pessoa fala assim, mas as guerras no mundo foi causada por capitalistas. Não, foi causada por estados, por governo, por pessoas, né? Independente se são de direita ou de esquerda, são pessoas que decidiram se matar por causa de guerras. Porém, se você pensar, guerra para mim é Coca-Cola contra Pepsi. São duas empresas capitalistas que querem dinheiro e vão gastar dinheiro, fortunas para conquistar seu cliente. Isso para mim é uma guerra capitalista, né? É uma guerra entre pessoas que defendem o capitalismo. É isso que é guerra capitalista, né? Não tem nada a ver uma guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial foram até motivados por regimes ideológicos.
Então, o que as pessoas esquecem às vezes é esse detalhe. Mas hoje é basicamente, digamos assim, para você entender a diferença hoje, é basicamente essa, né? Aí a pessoa pensa assim, eu defendo mais direito da mulher, então eu sou de esquerda. Fala, qual o direito que você defende da mulher que ela tem que fazer, que todas as mulheres têm direitos? Às vezes é apenas uma prerrogativa. É voltar lá na época da França, onde tinha direita e esquerda, discutir ali, e aí todo mundo ia entrar em consenso. Isso é uma discussão democrática, né? Alguma coisa, por exemplo, as mulheres engravidam, então elas precisam de certos direitos e a sociedade um certo dever de respeito com ela. Precisa ser de esquerda para defender isso? Não, ué. Basta as pessoas se reunirem e falar, olha, a mulher grávida, ela deveria ter o direito a licença, meses antes, meses depois, para cuidar do filho, da criança, e depois ela poder voltar a trabalhar, né, e continuar recebendo um salário por isso. Isso é uma pauta que a pessoa de direita, muitos, digamos assim, que seria a extrema-direita econômica, falaria assim, não, mas aí se ela assinar um acordo que ela trabalhar nem que for parindo, ela vai ter que trabalhar quando é parindo. Aí você pensa, bom, tá errado? Não, necessariamente não. Se ela assinou um acordo, onde que ela, no dia da gravidez dela, teria que trabalhar, né? Mas aí a pessoa que assinou o acordo tá errada, né? Não é a aplicação da lei em si. Mas o que acontece? Se um sistema funcionasse, a pessoa pode recusar o emprego dessa. Ela não vai aceitar um emprego onde ela vai trabalhar sob risco de vida, né, dela ou do filho. Então, ou seja, mas se todos os empregos tiver, ela monta o emprego dela, é um mundo capitalista, ela monta a empresa dela, na empresa dela ela cria os direitos sociais melhores do que outra empresa, assim vai ter profissionais mais interessados, vai ganhar dinheiro porque é uma empresa humanitária, porque o humanismo não tem nada a ver com direita ou esquerda, o humanismo é uma coisa que varia de ser humano para ser humano. Um capitalista humanista, uma pessoa mais à direita que humanista, ela tende a ajudar as outras pessoas, e já um socialista, uma pessoa de esquerda, né, um humanitário de esquerda, ele vai exigir que o Estado ajude as pessoas, né? É mais ou menos essa a diferença. Mas a pessoa, se ela é humanista, ela vai lá e monta a empresa dela e pronto, resolve. Mas se ela não conseguir montar a empresa, bom, essa é a questão do Estado permitir isso, né? Que a pessoa tenha liberdade para poder, se ela não está confortável na empresa, ir montar a própria empresa ou ir para outra empresa que dê uma condição melhor. É porque essa liberdade, né, evita muita coisa, evita greve, evita desgaste para o funcionário patrão, evita 1 milhão de situações que empresa e trabalhadores poderiam evitar, né? Mas, igual eu falo, isso às vezes é consenso, né? Porque a esquerda poderia discutir direitos coletivos e a direita discutir os direitos individuais de forma coerente. Mas por que isso não acontece? Isso vai ser o motivo do nosso próximo vídeo, né? Por que dessa guerra ideológica absurda, né? Primeiro mostrando como que é feita as divisões econômico-sociais hoje, e é esse que é o problema. As pessoas estão tentando se enquadrar num estilo ideológico, e esse estilo acaba dividindo as pessoas de forma tão absurda que as pessoas acham que estão uma contra as outras. A única coisa que eu acho coerente é que a pessoa pode ser contra o comunismo, o socialismo, pode ser contra como que o capitalismo trabalha, mas se ela não tem uma solução melhor e acha que aquilo que ele está fazendo é a coisa melhor do mundo e aquilo que ele está fazendo está matando gente, então tem alguma coisa errada. Mas é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Até mais, gente.